da física. Antes era você que tava trocando. Tá, 1, 2, 3. Fala, amantes da física! Eu sou a Midiana. Eu sou Júlia. E sejam bem-vindos a mais um Physicast. Esse é o nosso episódio número 46. E hoje trouxemos para vocês dois grandes cientistas. Nunca na história da ciência houve uma entrevista com esses dois físicos brasileiros. Fundadores da CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Elisa Frota Pessoa e César Las. Sejam bem-vindos, é um grande prazer tê-los aqui no nosso Physicast. Prazer é todo. Agradecemos bastante, somos admiradores do trabalho de vocês. Grandes fãs. A gente que agradece o convite. Nosso podcast de vocês é maravilhoso. Eu amei a iniciativa. Obrigada. Vamos começar com você, Elisa. Conte-nos um pouco da sua história, como você se apaixonou assim pela física, sua trajetória. Olha, eu diria que eu comecei minha trajetória muito cedo, o César vai entender. Quando eu tinha volta de uns 14 anos, lá na década de 35, eu nasci em 21, eu comecei a me interessar pela ciência, pela física, pelos números, e quando eu entrei no colegial, eu tinha vontade de cursar engenharia. Só que aí quando eu entrei, eu tinha um professor, era o nosso professor de física, e aí ele passava alguns exercícios de física pra gente fazer, e eu sempre me esforçava pra conseguir fazer todos. E aí, certo dia, ele tinha passado alguns exercícios pra gente fazer em casa, e aí ele virou pra mim e falou: Elisa, foi você mesmo que fez esses exercícios? Você não teve a ajuda de seu pai? Seu irmão não lhe ajudou a fazer esses exercícios? Eu fui lá e perguntei: o senhor quer que eu responda no quadro? A partir daí, ele começou a me dar, por exemplo, exercícios de física, temas de assuntos para estudar fora. E ele me acompanhou e foi ele que me inspirou a seguir o curso de física. Eu me formei lá por volta de 49 e foi também a época em que César, ele veio para o Brasil. Aliás, César, e você? Conte um pouco da sua trajetória, de onde surgiu o interesse pela física. Bem, desde novo, eu sempre queria uma coisa fácil. Tipo, eu me formei na universidade com 19 anos, né? Aí eu queria cursar física por quê? 3 meses de férias, né? Quem não queria? Você entrou só para os 3 meses de férias? Certamente. Quem não quer, né? Eu queria 3 meses de férias. Aí fiz umas paranauê, né? Que todo mundo faz. E daí eu fui pra Inglaterra. Eu fui estudar com um pesquisador, né? Que o nome dele é Xixi Point. E de lá eu comecei a estudar com ele. A gente trabalhava com placas autográficas, tipo um raio-x. Nós deixamos lá em uma montanha, 5.000 metros de altura. Aí depois disso, passou 3 meses, encontrei alguma coisa, né? Eu acho que era o pinho. Aí eu levei pro Rio de Janeiro depois, na mão mesmo, né? Fui de navio. Não tem como pagar, né? Eu era pobre, brasileiro é o quê? Pois é, o cientista brasileiro não era valorizado na época, né? Não, nada era valorizado. Pois é, foi por isso que você não ganhou o Nobel. Foi um outro cientista, um líder, que recebeu o prêmio, mas na realidade quem tinha descoberto Era eu, mas uma injustiça do mundo, né? Aí eu cheguei lá nos Estados Unidos, fui com outro pesquisador, onde ele tinha uma máquina de partículas. Aí eu cheguei lá e encontrei o pinho. Só que, infelizmente, meu coleguinha de trabalho morreu, né? Eu não ganhei o Nobel, porque, tipo assim, eu tinha mais chance de ganhar, porque era em Então dupla. você pagou outra vez? Sim, outra vez. Não conseguiu de novo? Não consegui. Depois disso, decidi o prêmio Nobel e fui pro Brasil, né? Eu lembro que você ligou assim e falei: tô cansada da pesquisa, ganho nada aqui, cansei, desisti do Nobel, vou ajudar a pesquisa brasileira. Isso mesmo. E aí você veio pro Brasil. É culpa do tabaco, aquela empresa que patrocinava aquilo, né? Vício, conta um pouquinho desse seu vício, que eu dei uma pesquisada e Moço, tem a ver, né, com a sua história na Quando eu física. estava na Inglaterra, o que patrocinava nossas pesquisas assim era uma empresa de tabaco. O dinheiro era bom, agora é o tabaco que estraga minha vida, né? Mas tem o quê? Eu sou inteligente. Elisa, agora a gente quer saber um pouquinho de você. Qual foi o Seu maior feito. na ciência brasileira? Eu diria que foi também a minha pesquisa sobre a partícula meson, que foi graças aos estudos de César. E eu gostava muito de física nuclear e emulsões nucleares, eu gostava de trabalhar com radioatividade. E eu consegui realizar alguns estudos com a bem pioneira na física, Neuza Margem.
A gente escreveu alguns artigos sobre a partícula meson e também sobre desintegração do meson. A gente queria saber um pouquinho também sobre o meson, né? Porque na escola a gente aprende que o núcleo ele é formado apenas de prótons e nêutrons, que um tem carga positiva e o nêutron não tem carga nenhuma. Foi muito interessante isso que você falou, Júlia, porque os prótons, eles têm carga positiva dentro do núcleo. Então eles ficam junto com os nêutrons e a gente sabe que os nêutrons eles não têm carga. E aí surge a dúvida, né? Como é que a gente consegue fazer com que os prótons permaneçam ali unidos se a gente sabe que cargas iguais se repelem? Então, existe essa partícula, que é o meson, que foi descoberta por César. E foi um grande marco na física brasileira. Então, o meson é isso? São as partículas que mantêm as partículas do núcleo juntos? Isso, exatamente. As partículas subatômicas. Trouxemos aqui perguntas de algumas estudantes para vocês. A primeira pergunta vai para a Elisa. Oi meninas do Physicast, meu nome é Ana Heloísia, eu sou estudante de Química do IFRJ e a minha pergunta vai para a Elisa. Então, Elisa, como foi para você enfrentar a sua família e a sociedade da época e se formar em uma das melhores universidades do país, a atual UFRJ? Beijo. Nossa, que linda! Ana Heloísia, um beijo. Obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Então, eu diria que foi extremamente difícil, porque o Brasil estava enfrentando uma época em que as mulheres, elas tinham muita dificuldade de se integrar no mercado de trabalho. Como é que a mulher era vista naquela época? Como uma dona de casa. Então foi extremamente difícil. Eu diria que eu quebrei muito a cabeça do meu pai, porque ele tinha essa mentalidade de as mulheres têm que ficar em casa, as mulheres têm que servirem como donas de casa. Eu fui contra isso totalmente e foi extremamente difícil. Fui uma pioneira na física, então a física era algo totalmente masculino. Não haviam outras mulheres que eram tão presentes na física quanto os homens eram. Então foi sim extremamente difícil. E contra a sua família e contra a sociedade é algo bem incrível, porque bater de frente com todo mundo assim, sem ter medo, parabéns para você, Elisa. Agora, César, vai uma pergunta de outro estudante para você. Oi, César, meu nome é Maria Antônia, estou cursando Física na UFBA, pretendo atuar na área de Física Nuclear e eu queria saber qual a sua sensação de ter sido indicado ao Nobel 7 vezes, bater na trave 2 delas e não ter alcançado esse objetivo, né? Não ter ganhado esse prêmio. Obrigado pelo carinho, Maria Antônia, pela essa pergunta maravilhosa. Agora eu vou responder com toda a leveza do meu coração. Eu me sinto bem injustiçado, né? Afinal, ter batido 2 vezes na trave e não ter conseguido ganhar, né? Mas a vida é assim, né? Indicado 7 vezes, né? Infelizmente. A vida é assim, cheia de altos e baixos. Então, estamos chegando aqui agora no fim do nosso podcast. Fala pra vocês, gente, a ciência no nosso país é muito desvalorizada. Deveríamos ter uma maior atenção, já que é uma questão incrível de se falar e a ciência é a base de praticamente tudo. A oportunidade que vocês estão nos dando de estar aqui presente, falando sobre física, sabe? A iniciativa de vocês é maravilhosa. Temos que dar mais valor à nossa ciência, gente. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso. Obrigado. Obrigada por estarem aqui hoje. E é isso, chegamos ao fim de mais um Fishcast. Obrigada por assistirem até aqui e deixem aí embaixo o próximo cientista ou os próximos cientistas que vocês querem que tragamos aqui pra vocês. Curte, comente e compartilha. Tchau! Tchau! Vai, só essa parte agora. Vai, só Elisa Frota, né? Botou pra gravar o celular? O celular tá gravando também? Lá, o áudio? Eu não sei se aqui vai ficar muito tempo. Tem outro celular. Ui, meu Deus. Nós somos 2 cientistas. Você é o diabo. Eu não sou. Eu sou amada. Oh, meu Deus. Eu quis sentar na cadeira. Esse chimponha?